Imagina o seguinte cenário: uma mulher que se relaciona com dois homens de forma consecutiva ou em um período muito próximo, fica grávida e ela não sabe qual dos dois é o pai. Ela pode solicitar essa pensão para os dois pais? Olá, gente, eu me chamo Camila Santos Navas, eu sou advogada de família e sucessões e hoje a gente vai contemplar que família existe diversas circunstâncias que ocorrem no dia a dia. Então, a gente não tá falando de um instituto jurídico super diferente, não, a gente tá falando da família. E aqui a gente vai fazer uso de um cenário que a gente está acompanhando agora na novela Vale Tudo, onde Maria de Fátima, ela tá grávida e a princípio ela não sabia quem era o pai, se era Afonso ou César. Então a gente vai partir a respeito desse emaranhado para entender um pouquinho mais a circunstância. Nós vamos falar aqui sobre alimentos gravídicos. Eu sei que a princípio parece que o termo alimentos gravídicos é algo super complexo, mas alimentos gravídicos é aquele sustento, aquela fonte de renda que vai auxiliar com que essa mãe, com que essa gestante tenha subsídio para se alimentar, para comprar vitamina, para fazer exame, para poder nutrir essa criança que está ainda no ventre. Então, antigamente, na época da novela de 1980, que foi quando foi gravada a novela original, não havia ainda nenhuma legislação que falasse a respeito dessa possibilidade desses alimentos gravídicos, e também havia uma maior dificuldade em fazer exame com a criança ainda na barriga da mãe. Então, agora, atualmente, a gente tem uma maior facilidade, mas mesmo assim a gente vai se dispor a respeito desses alimentos gravídicos. Eu confesso que quando me fizeram a pergunta a respeito do que estava acontecendo na novela, como eu não acompanho, eu tive que pesquisar um pouquinho sobre o histórico da novela, o que estava se sucedendo, para mim então poder compreender. E o assunto é interessante, isso quando a gente traz essa narrativa para o direito, torna mais fácil que nós possamos entender o que é o alimento gravídico. Então a pretensão aqui é facilitar a compreensão, o entendimento. Então eu já sei que lá na novela Maria de Fátima já sabe que o pai é o César. Contudo, a gente vai partir do entendimento que ainda ela não soubesse, ainda houvesse a dúvida. Ela pode pedir para Afonso dividir com o César essa pensão alimentícia? Sim, ela pode. Porque, apesar de na novela Maria de Fátima já saber de quem é o filho, que o filho é de César, a gente vai partir do entendimento que ela ainda não sabe quem é o real pai. Então, ela pode sim se socorrer a Afonso para ir socorrer a ele e pedir a pensão alimentícia. Até porque a gente tem que ter um vínculo entre a mãe, a gestante, e essa pessoa no qual ela está pedindo a pensão, os alimentos gravídicos. Porque, ao acaso, Maria de Fátima é casada com Afonso. Então, nada mais natural, usual, que ela venha se socorrer. De repente, o juiz fala: excelência, eu gostaria que Afonso pagasse pensão alimentícia. E Afonso, de repente, pode chamar César para ir na justiça. Olha, eu encontrei os dois, então ainda não sabe, ainda não tem o exame. Então, se houver a necessidade de efetuar o pagamento, que fosse dividido entre nós dois, entre César e Afonso, porque Afonso é o esposo e César seria o amante. Então a gente tem essa visão. Então, como Maria de Fátima é casada com Afonso, ela pode ir na justiça, apresentar ao juiz, falar que está separada de Afonso e que almeja que excelência determine o pagamento dos alimentos gravídicos para Afonso. E aí, ao acaso, se Afonso já sabe, na novela Afonso toma conhecimento e Maria de Fátima está se relacionando com César, que está traindo ele. Então ele pode chamar ao polo da ação, chamar também o César para dividir esses alimentos. Mas, ao acaso, Maria de Fátima, ela tem direito sim a essa pensão, porque ao acaso, ela teria o direito da pensão de Afonso, porque ela é casada com Afonso, e o Afonso vindo, apresentando as provas, de repente, do possível relacionamento de Maria de Fátima com o César. Então, nesse caso, o Afonso pode chamar César também para dividir os alimentos, para pagar também para Maria de Fátima. E aí, ao acaso, depois do nascimento da criança, não sendo possível fazer exame de DNA, após o nascimento da criança, descobrindo que realmente o pai é o César, Afonso pode
solicitar para que o valor que ele pagou para Maria de Fátima durante a gravidez que seja restituído, mas ele não poderá fazer esse pedido diretamente para Maria de Fátima, porque alimentos são valores irrepetíveis, ou seja, não dá para você pagar alimentos e de repente descobriu que esse alimento estava sendo pago errado, que você não deveria ter pago esses alimentos. São alimentos, eu não posso pedir a restituição desse valor, mas nesse caso, como o real pai, se seria César, Afonso pode ir se socorrer ao judiciário e solicitar pro César restituir esse valor. Aí o juiz vai analisar o caso, vai verificar se realmente tem a possibilidade de César restituir, ou se não, Afonso somente pagou e não vai ter alguma outra forma dele reaver esse valor. Então, assim, no trama da novela, nós podemos entender que, havendo o caso de Maria de Fátima não ter conhecimento de quem é o pai, a prioridade da justiça é manter saudável, sadio a criança e a mãe. Então, a prioridade é sempre o menor. Então, a gente sempre vai ter em vista, sempre visando o melhor interesse, a melhor atendimento, a melhor saúde, o melhor cuidado com o menor. Então, me conta aqui, o que você achou? Você já tinha conhecimento a respeito dessa lei? Me conta aqui nos comentários para mim saber qual a interação que vocês estão achando da novela. Vocês acham que o certo seria pagar a pensão? Isso partindo do cenário que nós descrevemos aqui, que Maria de Fátima ainda não soubesse de quem é o pai, que no caso é César. Mas se ela não soubesse, o que você acha? Eu acho que o certo é Afonso pagar, na verdade os dois deveriam dividir. Qual o seu entendimento? Conta aqui nos comentários para mim entender um pouquinho a respeito disso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de seguir o canal, porque nós estamos sempre aqui trazendo notícias a respeito da família, do dia a dia, daquilo que compõe o nosso eu. Porque todos nós, de uma forma direta ou indireta, fazemos parte de uma família. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.